O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, então o que temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Somos ovelhas que precisamos de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal nenhum. Se tu estás comigo aqui, então o que temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Somos ovelhas e precisamos de um pastor. Glória a Deus, Deus seja louvado. Boa noite, igreja. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para trazer o pão da vida. Nós viemos adorar a Deus e nós viemos a esse local para ouvir a sua voz. E eu pergunto para você, que está nesse local e está em casa também, você está preparado para ouvir a voz de Deus? Se você está preparado, pegue a palavra em sua mão. Pegue com firmeza. Você que está em casa também, se você tiver a sua Bíblia aí, a palavra de Deus, coloque ela do seu lado, porque agora nós iremos ouvir a voz de Deus. Então comigo, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio. Neste local e em muitos locais, como esses de adoração, pessoas sinceras querem ouvir a tua voz. Pedimos ao Deus Espírito Santo que abra a nossa mente e o nosso entendimento para nos achegarmos mais ao trono de Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok? Como foi proposto nessa noite, nós estaremos falando nessa noite um pouco sobre envolvido ou comprometido. E você já pode pensar qual vai ser a relação na sua vida que você vai falar assim, olha, nessa eu só estou envolvido, mas nessa eu estou comprometido. E aí você também vai pensar,
rapaz, nessa eu estou envolvido, mas eu preciso ser comprometido. E nós iremos estudar. Mas eu peço que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, que irá nos revelar se estamos envolvidos ou comprometidos, no livro de Isaías. E ele vai jogar aqui o texto aqui do... Nós temos o PowerPoint, você que está em casa está vendo aí o texto. O livro de Isaías 53, verso 5 diz assim, ó: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ok? Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de João 3,16. E eu sei que você já sabe de cor esse verso, né? São João 3,16. E a Bíblia fala, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida é eterna. Queridos, Isaías, antes de Jesus ter vindo, então cumprir o seu ministério e nos dá então o direito de vida eterna, Isaías falou sobre o comprometimento de Jesus, o quanto ele estava comprometido com a minha e a sua salvação. No livro de João, nós lemos então sobre o compromisso de Deus, Deus Pai. E Deus Pai, no livro de João 3,16, diz que Deus, ele dá o melhor que ele tinha. Ele deu o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Ok? E a pergunta é feita agora, para mim, para você que estamos neste local, mas para você que está em casa também. Você está envolvido ou comprometido? Nesses dois versos da Bíblia, você encontra o compromisso de Jesus. Você vê que Jesus, ele vem a esse mundo e como ovelha muda ao matadouro, ele vem sofrer a penalidade que era para mim e para você. Jesus, ele se envolveu de maneira toda especial para a minha e a sua salvação. E agora você que está em casa, e você que está nesse local aqui, eu pergunto para você, o que você está pensando agora? Vai pensando. Agora, eu vou perguntar para você, o que Deus está pensando nesse momento? O que Jesus está pensando nesse momento? É fácil depois que a gente leu esse versículo, né? Jesus está pensando em salvar. Deus, nesse verso que nós lemos, está pensando em salvar. Só que em João 17, verso 21, não está no slide, Jesus, ele tem uma vontade, e essa vontade ele expressa aos seus discípulos, ele fala assim, olha, assim como eu e o Pai somos um, a minha vontade é que essa igreja seja um em mim, como eu sou com o Pai. Sabe o que significa isso? Se Deus está pensando em te salvar, Jesus está pensando em te salvar, qual é o seu pensamento agora? Talvez você não estava pensando em salvação de outra pessoa, mas nessa noite eu quero te levar a ter o mesmo pensamento e o mesmo sentimento que Jesus ele expressa aos seus discípulos. E agora você então começa a pensar, se Deus está pensando em salvar, se Jesus está pensando em salvar, eu também tenho que pensar em salvar. Sabe, só pode salvar uma pessoa aquele que está salvo. Você crê nisso? Eu vou perguntar uma coisa aqui para a igreja, algo que por muito tempo eu preguei em várias igrejas, porque eu ouvia outros pregadores pregar também, e eu era como Maria vai com as outras. E certo dia, numa madrugada orando, Jesus falou assim, não, Rogério, você está falando errado. E eu falei, mas como, Senhor? Eu aprendi isso na minha infância.
Por que eu estou falando errado? Ele fala assim, agora você vai pregar desse jeito. E eu pergunto para você que está em casa, e você vai responder, pode responder também, e aqui é na igreja, a igreja vai pensar. Aqui é um hospital espiritual. Quem é você? Pode colocar aí nos comentários. Se esse é um hospital espiritual, quem é você nesse hospital? Você já imaginou quem você é nesse hospital? Talvez alguns vão falar assim, eu estou aqui porque eu sou doente. Eu cresci as pessoas pregando sobre isso. Aqui é um hospital e eu sou doente. Certo dia, em uma madrugada orando, Jesus fala assim, não, Rogério, você entendeu mal. Você não é doente. Uma vez que você passou pela sala de cirurgia, e aonde é que está a sala de cirurgia aqui? Apontar para o tanque aqui, ó. Essa daqui é a sala de cirurgia desse hospital espiritual. Essa semana nós tivemos um batismo aqui. Sabe quem está ali operando? Jesus. Ele é o cirurgião. E quando nós passamos ali, a Bíblia fala que você é nova criatura. Você era doente, agora você é uma nova. E aí Deus falou assim, Rogério, você não é doente, porque um cego não pode guiar outro cego. E eu falei, tu tem razão, Senhor. Eu ainda não tinha pensado nisso. Ele falou, sabe por que você quer ser doente, Rogério? É porque você está com manha. Você não quer colocar a mão na massa. Mas, Rogério, você hoje é enfermeiro. Então, irmão, você que está em casa, você que está aqui, você que um dia foi recebido por alguém, e talvez você foi recebido, você estava ferido, você estava sangrando, talvez no seu corpo você estava com pus, e em hospital, nós não gostamos de hospital. Eu passei 1 ano internado no hospital. Eu tive um problema no fígado, abscesso hepático, com 9 anos. E eu cheguei naquele hospital lá em São Luís do Maranhão, todo inchado com secreção. E Deus colocou um enfermeiro para que ele pudesse cuidar de mim, me preparar, para que ele pudesse me levar à sala de cirurgia. E lá na sala de cirurgia tinha alguém que ia fazer por Deus algo especial na minha vida. Hoje eu estou com 43 anos e eu sou um milagre. Você também é um milagre, mas para de manha. Você não é mais doente, você é uma nova criatura. Sabe por que você está aqui? Porque você agora é uma nova criatura, foi curado. E você precisa preparar outras pessoas para levar à sala de cirurgia. Espiritualmente, ele está aqui, ó. Sabe? Talvez ele está até cansado de ficar ali e falar assim, olha, poxa, eu já transformei tantas pessoas e a mentalidade deles é que eles ainda são doentes. Mas eu preciso que eles trabalhem para que pessoas possam vir à sala de cirurgia e sejam o quê? Transformadas. Você já tinha pensado nisso? Que você, nesse hospital espiritual, você é um enfermeiro? Você não é o doutor não, viu? O cirurgião é Jesus. Mas você tem uma parte especial nesse hospital espiritual. E eu não sei o que você escreveu aí nas suas linhas aí nas redes sociais, mas agora você se arrepende e fala assim, realmente, eu tenho que deixar de ser doente, porque um doente não pode ajudar outro doente. Na pandemia, era divulgados nas redes sociais, nos jornais, que era para você ficar em casa, porque até os próprios médicos e os enfermeiros estavam morrendo. E aí as pessoas pensavam assim, eu não vou para o hospital, porque lá as pessoas estão morrendo, então eu não vou. Agora imagine, se as pessoas lá fora olham para essa igreja e falam assim, rapaz, lá o pessoal, todo mundo se considera doente, eu não vou para lá não. Agora, quando as pessoas fora desse hospital, e a fila está imensa, se você pudesse abrir os seus olhos espirituais, esse é um hospital, sabe? Tem muitas pessoas morrendo nessa fila, porque as pessoas nesse local ainda não compreenderam que foram transformadas. E as pessoas estão morrendo. Jesus está na sala de cirurgia. E sabe o que ele quer? Ele quer que nessa noite, aqui e em casa, as pessoas possam analisar e falar assim, Senhor,
eu irei colocar minha luva. Um dia passei por aquele tanque, eu estava em trevas, a minha roupa era manchada, e agora tu me lavou com o teu sangue precioso. E o que é que o sangue de Jesus faz? Ele te torna mais alvo do que a neve. Você crê nisso? Que você é alguém especial para Deus e que recebeu um título de enfermeira espiritual para ajudar outras pessoas? Quando você mudar a sua mentalidade, e é isso que Deus ele quer fazer nessa noite, tanto para você que está aqui, como você que está em casa, que Deus ele precisa de você, porque ele já está ali, ó, espiritualmente ele está só esperando você preparar alguém para que ele possa fazer o milagre. Um dia, eu passei por esse milagre, e eu entendi que eu preciso trabalhar, porque assim como eu sou salvo, eu preciso salvar outras pessoas. Queridos, a Bíblia fala que Jesus estava comprometido, Deus estava comprometido, e eu e você? Você já se comprometeu ou você só está envolvido? Vamos voltar então ao slide, e o slide vai perguntar agora quem é você, e você agora vai começar a analisar. Por isso essa pergunta só depois, e você pode falar: Senhor, eu quero ser um enfermeiro. Agora eu compreendi que naquele dia, eu sou uma nova criatura. O texto diz assim, olha: como diferenciar o envolvimento de comprometimento? Embora sejam duas palavras que parecem ter o mesmo significado, envolver-se em algo não quer dizer que se compromete com ele. Como assim? Para entender melhor, eu vou trazer uma ilustração. Jesus ele gostava de ilustrar algo do cotidiano, algo que as pessoas entendiam. Então eu falei assim: Senhor, o que é que eu vou mostrar para a igreja para eles entenderem o que é envolvido e o que é comprometido? E aí eu vou botar uma gravura aqui, vocês conhecem essa gravura? Quem está aí? Tem uma representação. Nós temos duas figuras importantes. Nós temos o boi e a galinha. Esses dois personagens, eles fazem parte de um mesmo prato. Eles estão envolvidos em um mesmo prato que é conhecido aqui no Brasil e fora do Brasil, e os brasileiros gostam muito. E eu vou mostrar esse prato para vocês, olha só. Qual é o nome desse prato aí? Pode escrever aí em casa. É o bife a cavalo. Nesse prato tem dois personagens. Nós temos o boi que mostramos e temos o quê? A galinha. Está aqui eles dois. A galinha, ela só estava envolvida com o ovo. O ovo não fez falta na vida dela. Mas o boi, ele se comprometeu com a sua vida. Você está entendendo? Algumas pessoas, eles acham que só vir na igreja no sábado, isso é importante. Faz assim, ó. Devolver o dízimo, isso é importante. Vir no domingo, isso é importante. Na quarta-feira de oração, isso é importante. Mas, queridos, isso não é estar comprometido, é só envolvido. Sabe uma pessoa comprometida? Ele vem à igreja, ele devolve o dízimo, ele vem no domingo, ele vem na quarta-feira, mas no serviço dele, ele prega sobre essa salvação. Porque ele quer estar com o mesmo pensamento que Deus Pai e Deus Filhos estavam. E qual é o pensamento de Deus? É salvar. Então, quando ele vai para o serviço, ele está tão comprometido que ele vai para o serviço pensando em salvar aqueles que estão ao seu redor. Ele vai para a universidade pensando em salvar aqueles que estão ao seu redor. Ele está em casa e ele está comprometido em salvar os seus vizinhos. Você entende qual é a diferença do envolvido e o comprometido? Quem é você na salvação de almas? E aí você vai analisando. Quem é você na sua família? Quem é você também no trabalho? E você pode pensar, na salvação de alma, eu só estou envolvido? Faça o seu análise. Se você só estiver envolvido, você fala assim, olha, assim como Jesus se comprometeu em vir e se entregar, assim como Deus veio e se entregou, se envolveu, eu também quero me envolver na salvação de almas. E na família? Você só está envolvido, você é aquele pai que fala assim, olha mulher, é o seguinte, está aqui ó, o sustento, está aqui o dinheiro, eu só preciso disso, quem tem que educar é você. Tem homens, antigamente pensavam assim, né? Mas hoje,
nós compreendemos que o casal, eles têm que ser um. E quando eles são um com Deus, eles estão comprometidos e não só envolvidos, tanto a esposa quanto o marido. E o Cleiton fez assim, ó, você, Cleiton, está só envolvido ou está comprometido com sua família? E o Cleiton está assinando ali, ó, ele está comprometido com a família. No trabalho também. No trabalho, muitas das vezes, é difícil estar comprometido, né? Mas a Bíblia fala que nós também temos que estar comprometido no serviço. Queridos, tem uma pessoa que está perto de você agora, que assim como o pai, assim como o filho está comprometido, ele está comprometido em te levar a toda a verdade. E Jesus, ele nos mostra em João 16, 14, verso 16, 17, que diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Queridos, isso é maravilhoso. Jesus está comprometido com a sua salvação. Deus Pai está comprometido com a sua salvação. E o Espírito Santo que atua em nós nesse momento, ele está comprometido em te levar a essa salvação. Você crê? Se você crê, já escreve aí. Pensa aí, diga amém. Nós temos esses três personagens central em nossas vidas, que têm feito de tudo para que eu e você possamos alcançar a vida eterna. Mas eu volto ao pensamento de Jesus. E Jesus, ele fala assim, olha, a minha maior vontade é que assim como eu sou um com o Pai, vocês possam ser um comigo e com o Pai. Você compreende o pedido de Jesus? E ele pede isso para você compreender que nós temos que estar no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo compasso, no mesmo ritmo do Espírito Santo, para podermos pregar esse evangelho que salva almas. Porque esse é o pensamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem que ser o pensamento dessa igreja. Essa mensagem, ela é uma mensagem curta, porque o Espírito de Profecia diz que o muito falar não convence ninguém, e eu creio nisso. Mas eu quero que você saia daqui hoje com um testemunho que impactou a minha vida. Você que está aqui, está em casa, você vai ver o testemunho de uma criança. E a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim, olha, não impeçais de vir a mim os pequeninos, porque os pequeninos nesses últimos dias, eles também seriam usados de maneira especial. E eu quero compartilhar com vocês, então, um vídeo, o vídeo da Andressa. Ela vai colocar, você que está em casa vai assistir, nós iremos acompanhar esse vídeo aqui. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem,
A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz minha geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração, que vem de várias igrejas, e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Em 22 de março de 2008, sábado, no final de semana, a Andressa, enquanto a Andressa se dirigia para pregar na sua igreja, o carro onde estava chocou-se contra um caminhão. Nessa tragédia automobilística morreram 4 mulheres, inclusive a Andressa com 14 anos. A Andressa, ela sabia que não tinha muito tempo. No pouco que viveu, fez muito. Levou mais de 100 pessoas ao batismo e inúmeros outros influenciados pelo seu exemplo. Nessa noite, eu pergunto para você, a Andressa fez tudo o que podia enquanto pôde. A Andressa só estava envolvida ou ela estava comprometida? Ela sabia. E é quando ela faz esse vídeo, ela nunca ia pensar que ia acontecer depois de uma semana o que aconteceu. Mas Deus estava preparando ela para ser um exemplo. Aquela menina, essa menina, se não fizermos nossa parte agora, se quisermos fazer no amanhã, talvez seja tarde demais. Eu tive uma experiência, e a Sarinha, a minha filha, vai estar aqui comigo aqui. Pode vir, Sarinha. Ela vai cantar. E eu termino então com essa experiência. Há alguns dias atrás, eu estava fazendo evangelismo ali na região do Lírios. E pela manhã, na madrugada, a gente faz uma semana de reavivamento com a igreja. Às 5 da manhã. E ao sair com a minha esposa, eu passei por uma casa e vi uma senhora. E o Espírito Santo falou assim, Rogério, volta. Ofereça uma oração para ela. E aí eu não sou muito corajoso. Eu falei assim, não. Ela estava com um semblante assim meio fechado. Eu falei assim, Graça, vai lá e oferece uma oração para ela. A Graça, mas a gente já passou. Eu falei, não, vamos lá. E a Graça então voltou àquela casa. A Graça ofereceu uma oração. Aquela senhora então mandou nós entrar. Ela estava com um semblante abatido. Ela falou o seu nome. E eu falei assim, olha, você tem algum pedido especial? E ela falou, eu estou com o meu filho internado. Eu falei, nós iremos orar por ele. E naquela manhã, nós oramos por aquele jovem. Alguns dias depois, nós voltamos àquele lá e não encontramos a Abadias. Mas quando deu na sexta-feira, ao término daquela semana de reavivamento pela madrugada na igreja do Lírio,
eu voltei novamente lá, e agora eu já encontro um cenário diferente. Aquela mãe já não estava mais triste, já nos recebeu com alegria, e chamou o Daniel, e falou assim: olha, Rogério, naquele dia que vocês vieram aqui orar, o meu filho recebeu alta, e foi curado. Eu comecei então um estudo com aquela senhora, e o Daniel, ele não ficava ali na sala, ele ia para o quarto ao lado, era pequeno, ele não queria ficar no estudo, mas toda vez que eu fazia alguma pergunta para ela, eu falava assim: Daniel, tu está escutando? E ele falava: tô. E quando nós iríamos orar, eu falava assim: eu vou orar. Daniel, ora aí no quarto. E ele falava: tô orando. Mas ele não saía do quarto. Foi assim uns dias em que eu estava preparando a Aba Dias para ser batizada. Ela ia fazer uma cirurgia do coração, mas ela queria se entregar a Deus. Naquela semana do batismo da Aba Dias, eu tive mais uma vez fazendo uma visita para ela, e eu não a encontrei em casa. E eu tive a oportunidade então de conversar a sós com o Daniel. E o Daniel falou assim: olha, Rogério, enquanto eu estava no hospital, eu fiz um propósito com Deus, de mudar a minha vida, largar as drogas, a prostituição, as baladas deste mundo. Eu quero ser uma nova criatura, porque um dia eu preguei na igreja, eu conheço o Evangelho, tudo que você está lendo com a minha mãe eu conheço, e eu quero fazer isso. E eu fiquei muito feliz, porque a Aba Dias já tinha se batizado, e ali tinha um futuro brilhante, um jovem muito inteligente. A Aba Dias então teve que sair do Lírios, e foi lá para o Praia Azul. A gente perdeu um pouco um contato. Tentei visitar o Daniel, mas não consegui. Essa semana, quinta-feira, eu estava fazendo um culto fúnebre aqui em Americana. Quando eu cheguei no cemitério, eu vi 2 salas, vi uma com poucas pessoas, mas vi uma sala lotada com muitas pessoas, muito jovens. Eu não conhecia ninguém, só conhecia a Aba Dias. E eu entrei e esperei um momento para que eu pudesse falar àqueles que estavam ao redor do Daniel. E quando eles me chamaram e me deram a oportunidade, eu falei assim: olha, faz pouco tempo que eu conheci, tive uma oportunidade só de conversar com o Daniel. E nessa oportunidade, ele me falou do seu anseio de mudança. Mas o inimigo, ele é terrível. Naquelas semanas então, mesmo em sua luta, ele caía e levantava, caía e levantava. Mas no dia da morte do Daniel, ele sentiu uma dor na cabeça. A veia da cabeça dele estourou por dentro, interno. E eu me alegro porque o Daniel, ele estava com sua mãe e falava assim: mãe, me perdoa. Mãe, eu estou pedindo para Deus, porque eu não vou mais voltar, mãe. E ele falava assim: assim como foi com o ladrão na cruz, pai, me aceita, não deixa eu me perder. E quando eu ouvi o Daniel falar isso, naquele momento, eu falei assim: olha, eu estou em paz com o Daniel. Porque o nosso Deus, Ele está tão comprometido com a sua salvação, que Ele só quer um minuto na sua vida, para te transformar e me transformar. Ele só quer um minuto na vida daqueles que nós amamos e queremos ver no céu. Esse foi os últimos relatos da vida daquele jovem, que teve uma luta árdua, mas nos últimos minutos da sua vida, ele se entregou a Deus. E eu dirigi aquelas pessoas e falei assim: olha, o Daniel já dorme. No dia da ressurreição, a Bíblia diz que os mortos em Cristo, aqueles que se derramaram aos pés de Cristo, irão ressuscitar novamente para a vida eterna. E vocês? Vocês são dono do amanhã? Muitas pessoas estavam chorando, muitos jovens. Eu não conhecia ninguém. A Aba Dias nem mesmo me reconheceu, porque estava
transtornada naquela situação ao lado do caixão. Eu saí naquele dia de lá. Ontem eu estive visitando a Abadias. E a Abadias falava assim: Rogério, o meu filho mais duro do coração. Ele falou assim: mamãe, quem é aquele homem de preto que estava lá, pregando? Aquele homem era diferente. Eu quero estudar a Bíblia com ele. Você sabe o que Deus faz quando você compreende quem você é? Que você não é mais um doente, mas você é uma nova criatura. E você precisa tomar uma posição de não ser só envolvido, mas comprometido. Deus ele vai te usar, mesmo em horas difíceis. Muitas pessoas pediram estudo, e nós iremos começar um estudo com aquela família e outras pessoas que não são da família. Queridos, Deus Pai se entregou por você. A Sara irá cantar. Enquanto a Sara canta, você vai fazer seu análise. Deus ele precisa de você, porque ele está ali, como cirurgião, só esperando você receber alguém com suas dores, os seus temores. E a Bíblia diz assim: vinde a mim como estais. Deus espera você para que o milagre da vida possa acontecer. Enquanto ela canta, você que está em casa, converse com Deus e fala: Senhor, eu só era envolvido, mas hoje eu quero ser comprometido, assim como o céu todo está comprometido com a minha salvação. Que Deus te abençoe. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar um bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia tanta compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido, ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Amém, glória a Deus. Vamos levantar então e vamos falar com Deus. Eu sei que você conversou com Deus. A oração ela é importante em nossa vida, mas a oração sem a ação,
ela não tem o seu objetivo cumprido. Você precisa orar por pessoas, mas pessoas precisam da sua atenção, da sua ação por elas. Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o nosso pensamento possa estar ligado ao Teu, porque a Tua vontade é que o nosso pensamento pudesse estar em sintonia, e aprenderemos nessa noite que o Teu pensamento é salvar, o pensamento do Pai é salvar, o pensamento do Espírito Santo é salvar. Pai, talvez a gente entrou nesse local com outros pensamentos, mas muda os nossos pensamentos para sermos tal qual é o Teu pensamento. E podemos então estar comprometidos com a salvação de pessoas. Nós iremos voltar aos nossos lares. Nós iremos fechar os nossos olhos para descansar, porque temos uma semana, ó Pai amado, de lutas, mas os Teus olhos estarão abertos a nos proteger. Talvez, ó Pai amado, a Tua palavra nessa noite falou a alguém que está aqui e também a alguém que está assistindo, que precisamos tomar uma posição para sermos comprometidos com a Tua palavra. Vestir o nosso jaleco branco e já não pensar que somos doentes, porque um cego não pode guiar outro cego, mas sabermos a nossa função nesse hospital espiritual. Que a Tua igreja possa, na mente de cada um, ser inserida a Tua palavra e também, ó Pai amado, a transformação venha a fluir, para que outras pessoas, ao nos ver, possam ver em nós o bom samaritano. Toma-nos em Tuas mãos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe essa igreja.